Que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo a essa sala de aula. Eu espero que esteja tudo bem com você. Olha, nós estamos aqui para a quinta lição EBD Betel e o tema é um tema extremamente relevante. A relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Esse tema é um tema que vale muito a gente estudar. A você, meu amigo professor, que Deus possa te usar poderosamente quando você estiver lecionando. Estude essa lição de maneira detalhada, ore a Deus, peça ao Espírito Santo iluminação divina, faça a sua parte pesquisando, estudando e faça a sua parte buscando a Deus, que com certeza essa junção de busca de conhecimento e de busca da presença de Deus, da direção do Espírito Santo, é o segredo do sucesso. Olha, se você entrou aí, caso ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like, o seu dislike se você não gostar, concorda, discorda, acrescenta nos comentários e não deixe de acionar o sininho para você receber as novas notificações, tá bom? Então vamos lá. Qual é o nosso textual, o nosso texto de ouro? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. A verdade aplicada ou prática diz congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Quais são os objetivos dessa lição? Incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar, apresentar os benefícios de congregar. O nosso texto de referência está em Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Como de costume, nós não leremos para ganharmos tempo, mas não deixe de ler até em mais de uma versão para um melhor entendimento e compreensão, tá bom? Como nós não somos aqui uma aula, é uma sinopse, um resumo da lição só para te auxiliar em algum assunto, você juntar o conteúdo que você já tem aí e assistindo a aula aqui, se alguma coisa te agregar, te ajudar, para que você possa fazer uso da sua aula, tá bom? A nossa introdução diz assim, ó, nesta lição, deixa eu ver a hora, estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. No sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para edificação mútua e adoração ao Senhor. Mateus 18:20 e 1 Coríntios 14:26. O nosso tópico 1 diz, é necessário congregar. Então nós vamos partir desse conceito. É necessário congregar? Qual a relevância de congregar? Onde congregar? Então são pontos que vale a pena ser discutido. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento. A reunião do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Isto pode ser notado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias de Jesus. Bom, é necessário congregar? Eu entendo que se faz necessário congregar. É necessário todo dia estar na igreja? Bom, eu entendo que isso desemboca em um ativismo cristão. Eu preciso entender e diferenciar obra de Deus
com obra da igreja, eu preciso diferenciar aquilo que eu faço para Deus e aquilo que eu faço para a igreja local. Preciso entender o que é atividade da igreja e o que é ativismo cristão. Se eu não entender e não souber discernir essas duas palavras, pode ser que eu caia em um ativismo achando que estou em pleno exercício da atividade da igreja. O que seria um ativismo cristão? O ativismo, ele é a ação pela ação. O ativismo é quando você faz muitas coisas em nome de que está fazendo para Deus, mas isso não te traz experiências com Deus. Isso não te traz valores espirituais. Isso não te traz crescimento. Logo, nós estamos numa prática ativista. E esse ativismo, o que ele vai trazer para nós? Desgaste, cansaço, esgotamento, irritações. Por quê? Porque nós estamos, em nome de que é algo para Deus, em pleno exercício, muitas das vezes abandonando até a nossa casa, a nossa família, em detrimento àquilo que nos ensinaram que era a obra de Deus. Até a obra de Deus, de verdade, ela precisa ser feita, mas precedendo fazer a obra de Deus, eu preciso estar com o Deus da obra. O Deus da obra, ele dá mais importância que eu o mantenha a minha comunhão com ele do que eu faça a sua obra. Então, primeiro, o Deus da obra. Segundo, a obra de Deus. Quando a gente vê pessoas extremamente envolvidas com a igreja, envolvida com a obra de Deus de verdade, mas vivendo uma vida irritadiça, sem paciência, estressada, logo nós vamos entender que essa pessoa, ela está envolvida com a obra, envolvida com a atividade, vivendo um ativismo mais longe do Deus da obra. Para pensar nisso que você está ouvindo. Pode até deixar o seu comentário caso você discorde e tenha uma visão diferente, sem problema nenhum. Isso aqui é uma sala de aula e é uma via de mão dupla. Vamos lá. No Antigo Testamento, foi Deus quem criou, na verdade, a ação de congregar. Foi ele que, em Êxodo capítulo 25, verso 8, ele fala a respeito do local onde o povo de Israel iriam ali para oferecer os seus sacrifícios em forma de culto. Então é bem diferente dos nossos dias. Claro que foi havendo uma evolução, mas a princípio a ideia de se congregar foi um ato divino para o povo de Israel. Então congregar é algo que parte de Deus. Vamos lá. No Novo Testamento, o tópico 1, subtópico 2. Embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, surgiu, na verdade, no reinado de Alexandre Severo, que libera para que a igreja possa fazer templos. O primeiro templo é construído no reinado de Alexandre Severo, no século 3º depois de Cristo. Então a igreja passa a ter um templo, todavia não havia um nome denominacional. Só para a gente entender, porque nome denominacional parte a partir do século IX e o século XI. Até então, a igreja ela era conhecida como Igreja de Deus, Igreja de Jesus, Igreja do Senhor, igreja, não tinha denominações. Até aí, nós vamos entendendo perfeitamente que o crescimento da igreja e as cisões que foram tendo foram os motivos para que a igreja passasse a possuir um nome denominacional. Mas vamos lá. No Novo Testamento, como funcionava esses cultos? Ora, eles funcionavam
nas sinagogas, que era um local de ensino que acredita que foi fundada por Esdras durante o cativeiro babilônico. Eles funcionavam de casa em casa, a gente vê muitos os apóstolos de casa em casa. Paulo, por exemplo, em Éfeso, ele utiliza o salão da escola de Tirano, e assim nós vamos vendo como que a igreja ia aproveitando os locais, os espaços, para que pudesse se reunir e celebrar um culto a Deus. Sendo que, na época, também a liturgia era bem diferente da que temos nos nossos dias. Nos dias atuais, tópico 1, subtópico 3. Apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número dos desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã. Olha, esse tema aqui, desigrejado, é um tema que eu particularmente gosto de estudar, já venho há anos estudando ele. Acredita-se que hoje, pela própria estatística do IBGE, nós temos 10 milhões de desigrejados. A porta do fundo é bem mais larga do que a porta de entrada, mas já há outras instituições dizendo que nós temos cerca de 16 milhões de desigrejados no Brasil. É para se preocupar? É para se preocupar. Eu acho que nós, como corpo de Cristo, como igreja, que nos preocupamos muitas das vezes com as pessoas que estão que não conhecem ainda Jesus, e a gente muitas das vezes estamos saindo para buscar outras pessoas, enquanto os que estão conosco estão saindo. A gente tem que se preocupar em buscar, tanto quanto se preocupar em edificar os que estão ali. Quais são os motivos que levam as pessoas a abandonarem a igreja? Eu quero deixar aqui 3 livros nessa área, porque essa área é uma área que se faz necessário estudos. Então são áreas assim que eu gosto de estudar, neopentecostalismo, porque está norteando as nossas igrejas. Nós estamos entrando num liberalismo teológico desenfreado justamente pelos conceitos neopentecostais que a igreja está assumindo sem conhecer a verdade neopentecostal. É um assunto que eu também gosto de estudar, mas quando se fala dos desigrejados, eu quero indicar 3 livros para você, líder, pastor, professor, que estuda esse assunto ou que possa passar a estudá-lo, porque ele é preocupante. Alguns fatos que levam as pessoas a abandonarem a igreja. São eles, para a gente poder entender: decepções com promessas feitas em nome de Deus. Isso aí, que nunca se cumpriram. Falsos ensinos. Desapontamentos relacionais. Desentendimento com as lideranças. Desentendimentos nos grupos que tem na igreja. Desentendimento por questões litúrgicas. Decepções com a liderança. Esses são os principais fatores que levaram as pessoas a se desigrejarem. De Nelson Bomilcar, Os Sem Igreja. Vale muito a pena, líder, pastor, professor, superintendente, estudar esse tema, hein? Esse tema deve ser um tema para nos preocupar. De Hidauro Campos, Desigrejados. Teoria, História e Contradições do Niilismo Eclesiástico. Tem se preocupado com isso ou acha que está normal a igreja? Estuda sobre igreja, história da igreja, que às vezes a gente arrepia o cabelo porque o estado não é nada bom. A igreja, igreja de Ricardo Agreste, igreja, tô fora. 3 livros para abordar o tema: porque as pessoas estão de maneira desenfreada abandonando a igreja e se tornando desigrejado. É preocupante isso, e a gente não pode fazer vista grossa. Não podemos fazer vista grossa. A gente precisa conhecer. Porque o conhecimento, além de ser libertador, ele faz eu olhar as coisas com outros olhos.
ele me faz perceber, muitas das vezes, que muitas pessoas elas podem estar desigrejadas por minha causa, por causa de uma determinada liderança, por causa de um determinado grupo, às vezes o líder do grupo. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso, porque realmente são casos que estão acontecendo na igreja, nas igrejas, e é gritante o número de pessoas que não querem mais frequentar a igreja. Só muita sabedoria do alto dos céus. Mas estude o assunto para você compreender melhor aquilo que eu estou passando aqui nessa sala de aula. Vamos lá. Então nós estamos estudando esse assunto, né? Relevância de congregar. Nos dias atuais, os desigrejados, que é o 1.3, eles estão crescendo de maneira assustadora. Portanto, a igreja, nos dias atuais, não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre os seus membros. O templo, locais reservados para oração, leitura e exposição das escrituras. O que tem feito crescer o número dos desigrejados é muito relativo a isso aqui, ó, que a gente tem aqui. Companheirismo, muitas das vezes falta companheirismo, é briga de ego, é briga de poder, é briga de quem faz melhor. E a falta, muitas das vezes, da oração e do estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Tanto que ele dizer, o templo é locais reservados para oração e leitura. A falta de oração, a falta de estudo é justamente o que faz surgir as facções dentro da igreja. E é o que desemboca no desigrejado. É ou não é preocupante? O 2 diz assim. Agora, não para, vou tomar uma água. Toma uma água também. O perigo de não congregar. Se você parar de congregar um mês, você acaba perdendo o hábito de congregar. Então, congregue, estude a Bíblia, ore. A gente precisa comungar. Isso faz parte da vida cristã. Você comungar com os irmãos, comungar com Deus, isso é indispensável para a nossa maturidade, para o nosso crescimento cristão. A desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Nas suas últimas instruções, Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciões, no sentido de que em tempos ajuntasse todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Preocupação sempre foi o ensino da palavra de Deus. O papel da igreja esse, já foi dito em aulas anteriores, você estudou também na sua escola bíblica dominical, o papel primário, o propósito, a proposta de Cristo para a igreja é ensinar a palavra, é edificar as vidas. Para isso precisa-se de homens e mulheres que deem valor à palavra de Deus, para estar ensinando a palavra de Deus de maneira comprometida com a palavra, sem deturpar o texto, sem falsificar o texto, mas que com propriedade, com inspiração do Espírito Santo, possa ensinar com vidas. Possam ensinar com vida, com fervor, com fogo na alma, para que outras pessoas sejam influenciadas pela palavra de Deus e pelo ministrante também. O ministrante ele é um fator que inspira homens a servirem a Deus. Eu falei já num vídeo atrás que John Bunyan ele mudou o seu ministério a partir de que ele passou a conviver com George Whitefield. Ele mesmo falou que a vida dele mudou, a vida espiritual dele mudou, a pregação dele mudou a partir de que ele conheceu Whitefield. A influência, o fervor foi fundamental para que ele alçasse voos mais altos ministerialmente
pela vida, olhando a vida, o testemunho de Whitefield. Então é importante isso, antes que alguém possa falar, o meu exemplo é Jesus. Não, o nosso exemplo maior é Jesus. Mas as pessoas na igreja, elas tomam a gente como inspiração e tomam a gente como modelo. Por isso a gente precisa ter de Deus. A gente jamais pode assumir uma sala de aula falando, não tenho nada para passar para você. Claro que se você assumiu, você tem que ter para passar. Você tem que ter armazém, você tem que ter pão, você tem que ter alimento para passar. A gente não pode ficar com esse falso discurso de que não temos nada para passar e que o Espírito Santo vai passar. Não, o Espírito vai usar o que eu armazenei. O Espírito Santo vai usar à medida com que eu o busquei. O Espírito Santo vai me usar na medida com que eu me entreguei a Ele para ser usado por Ele. Tá bom? Vamos lá. Então, o perigo da desobediência sempre prime para que você sempre dê valor à obediência à palavra de Deus. Tá bom? Debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Bom, pode ser aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Nem sempre. O que você acha? Nem sempre. Eu conheço pessoas que vivem dia e noite na igreja e são espiritualmente doentes. Porque a nossa saúde espiritual, ela é medida pelo valor, pelo tempo que eu tenho com Deus e com a sua palavra. Spurgeon, ele disse, se você encontra uma Bíblia bem usada, bem gasta, bem acabada, por ser bastante estudada e ela estar ali bem gasta, ele diz, pode ter certeza que a vida do dono está inteira. É verdade dele. Porque assim como Spurgeon disse isso, George Miller, o homem que leu a Bíblia 200 vezes, ele disse que a vida espiritual de um homem, de uma mulher, é medida pelo tempo que ele passa com Deus e com a sua palavra. Aí vem o congregar, mas não é regra que você está constantemente na casa de Deus, você está com saúde espiritual. A saúde espiritual, ela me leva à casa de Deus. Mas não quer dizer que por eu estar constantemente eu esteja saudável. Só para a gente pontuar esse detalhe e acender uma luz. É importante até de repente você fazer uma luz nisso aqui, desenhar uma luz só para acionar e despertar, inclusive no momento da sua aula. Debilidade espiritual, saúde espiritual. O que nos dá vigor e vida espiritual é a palavra de Deus. Concorda? Se não concordar também, sem problema nenhum, pode deixar o seu comentário. Morte espiritual. Olha, isso é um problema. Malcolm Smith, ele escreveu um livro sobre esgotamento espiritual. Pessoas que entram em atividades extremas dentro da igreja, a ponto de chegar a se esgotarem, ter problema familiar, ter problema conjugal, ter problema com os filhos, ter problema consigo mesmo, intrapessoal, por motivo disso aqui, de muitas das vezes se envolver demais e não cuidar de si. Cuidar dos outros sem cuidar de si. Automaticamente, o morto produz morte. Um professor morto, ele tira de si o ensino morto. Isso é uma frase de Jamie Boltz. Um professor morto tira de si o ensino morto. Um professor morto tira de si uma aula morta. E aula morta mata. Ensino morto mata.
Por isso que a vivacidade com que você fala da palavra de Deus é determinante. Quando você pega a palavra de Deus e pega ela com gana, para poder estar ministrando a mesma, para que ela possa produzir vida e não morte. Como é que você está espiritualmente? Está esgotado? Esgotamento espiritual. Nunca ouvi falar. Já ouviu falar em esgotamento espiritual? Esse é um ponto importante, porque nós estamos falando aqui de morte espiritual. Seria alguém que viveu espiritualmente quando encontrou Cristo e voltou a morrer. Por isso que quando eu boto assim, esgotamento espiritual, porque se a gente falar que um crente morreu espiritualmente, ele desviou. Porque nós recebemos vida quando nós encontramos Jesus. Olha o que diz, por exemplo, Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Então nós encontramos vidas. Se a gente morrer espiritualmente é porque nós desviamos. Mas eu posso passar por um esgotamento espiritual. E isso me esfriar, me desanimar, me frustrar, fazer com que eu pegue a minha Bíblia e pendure ela e não queira mais fazer uso dela. Porque o esgotamento vai te gerar um cansaço, pode te gerar um princípio depressivo. E por quê? Atividades excessivas, ativismo em nome de Deus, porque prepararam o meu cérebro, cauterizaram o nosso cérebro para que a gente constantemente esteja envolvido com as coisas da igreja e não nos ensinaram a buscar a Deus. Uma coisa importante, eu já disse em outras aulas, era a preocupação de João. Ele disse que ele se alegrava muito. Por que motivo ele se alegrava muito? Porque ele sabia que os filhos dele andavam na verdade. Terceira epístola de João 4. João, ele nos encanta com a forma que ele coloca a palavra. E ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Muitas das vezes, a preocupação é saber se você está no culto, saber se você está na igreja, saber se você está nas atividades da igreja, saber se você está fazendo ou desempenhando o seu ativismo. É importante fazer as coisas para a igreja, fazer as coisas da igreja, porque isso te traz crescimento. Mas bota o pé no freio e analise, muitas das vezes, se isso não está prejudicando a sua vida. Primeira coisa que a gente deve aprender é andar na verdade. Muito me alegro de saber que os meus filhos estão nas atividades da igreja. Não. Muito me alegro em saber que os meus filhos andam na verdade. Aonde eles estão? Estão na verdade. Não se vendem, não se corrompem, não enganam ninguém, não faz negócio ilícito, negócio errado. Eles andam na verdade. Essa deve ser a preocupação nossa, professores, superintendentes. Ensinar a verdade para que o povo ande na verdade, uma boa conduta, um padrão exemplar de vida. Por isso que eu falei que essa aula é uma aula extremamente importante, desde que ela seja ensinada com propriedade, sem disfarce. É um assunto bem profundo. Vamos lá. Os benefícios de congregar. Água para alimentar o corpo. Palavra para alimentar o espírito. Os benefícios de congregação são muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns. A adoração comunitária, isso é importante, a congregação é importante. As amizades que a gente faz, os amigos, os irmãos, a gente conseguir compreender o irmão mais fraco, o irmão mais forte, o irmão que precisa de ajuda, o irmão que não é tolerante, que não tem paciência. Tudo é importante para a gente somar isso tudo para o nosso crescimento. Então a gente tem que pensar sempre em crescer.
Essa ideia de que eu sou assim, de que eu nasci assim, de que eu sou assim mesmo, isso é ideia de anão, de quem não quer crescer. De anão na fé, de anão espiritual, de anão social. Por quê? Quando eu quero crescer, eu uso os obstáculos para poder subir, me elevar. Já parou para pensar nisso? Então, a adoração comunitária, ela é extremamente importante. Congregue, participe da sua igreja, valorize a sua igreja, porque isso faz bem para você, tá? Edificação mútua. Então, quando a gente se reúne para adorar ao Senhor, adorá-lo de verdade, a gente também participa de uma edificação mútua. A gente ouve a palavra de Deus. Deus pode falar conosco de várias outras formas, por meio da palavra, por meio do louvor, por meio do profeta. Mas a fonte primária tem que ter a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ter pelo menos um tempo hábil para que a gente possa digeri-la. E o nosso organismo espiritual, vamos colocar assim, possa receber a vitamina que a palavra de Deus tem para nós. Então, sempre que a gente se reunir, edificação mútua, nós estaremos edificados. Então, não existe aquele, isso aí não é para mim, isso aí é para ele, essas coisas não podem existir. A palavra de Deus é para todos nós. Todos nós. Saúde espiritual. Nós falamos de morte espiritual, eu substituí por esgotamento. E a saúde espiritual, também nós já falamos lá, o que nos dá a força e o vigor espiritual é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem um ponto aqui importante no 3.2, que é a respeito de eclésia. Eclésia, de onde deriva igreja, sempre que aparece no Novo Testamento é empregado para se referir à assembleia de pessoas e, na maioria das vezes, as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Eclésia, bem, é o prefixo ek, que quer dizer para fora, fora de, e kaleo, que é chamar. Por isso que igreja é chamados para fora. Você está no mundo, mas está fora do mundo. É como se você estivesse no mar, numa embarcação. Você está no mar, mas o mar não está em você. Você está no mar, mas o mar não está em você. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. Isso é a igreja. A igreja anda na contramão do mundo. Na contramão do mundo. E a gente precisa entender muito dos textos bíblicos para a gente perceber que muitas das vezes a igreja ela não está mais na contramão do mundo. A igreja nunca deveria ser aplaudida pelo mundo. Nunca. Jesus nunca foi aplaudido pelo mundo. Nunca foi aplaudido pelos fariseus e pelos homens da época. Jesus não concordou com os ensinos deles e foi muito na contramão ao que eles ensinavam. Então a igreja não é para ser ovacionada, para ser aplaudida, para ser homenageada. Eu falo igreja como corpo de Cristo. Às vezes é uma igreja local, está fazendo um bom trabalho num bairro e ela é homenageada. Eu estou falando de igreja como corpo, que prega, que é chamada para pregar e viver a palavra de Deus. Se o mundo nos ama, é bem provável que nós estamos andando lado a lado com ele e já deixamos de caminhar com Cristo. O terceiro, que é a saúde espiritual, isso é fruto de uma dedicação a Deus, é fruto de dedicação à palavra de Deus, é fruto de obediência a Deus. Estudo sistemático da palavra, oração, conversação com Deus por meio da oração, jejuns para mortificar a nossa carne e vida espiritual sadia. Isso é exercício, isso é disciplina cristã, eu chamo isso de academia do cristão, e se necessário for, a gente precisa contratar um personal espiritual para que nos auxilie, nos ajude a sermos mais espirituais e mais fiéis a Deus. Nós vamos encerrando essa lição, que ao mesmo tempo ela tem um ponto relevante no quesito congregar, mas ela também tem a sua relevância no despertar, porque as pessoas não estão congregando ou não estão querendo mais
congregar. Que o Espírito Santo possa usar essa aula para te iluminar, para abrir a sua mente, o seu entendimento, assim como a minha mente, como o meu entendimento. E que você seja a boca de Deus na hora que você estiver lecionando. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição.